Quer conhecer tudo sobre arte e cultura num só lugar? Acompanhe a Vanguard Consultoria no Instagram @Vanguard Consultoria e no YouTube no canal TV Vanguard. Arte de verdade é só na Vanguard. Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 26 de agosto de 2020. Vamos lá! O episódio de hoje do Resumo News é falando sobre Jacob Blake. O caso Jacob Blake tá movendo aí os noticiários desde o início da semana. Hoje, coisas novas apareceram, novas consequências em relação ao Jacob Blake, que caso você não tenha se atentado ao Resumo News no dia de ontem, no dia de anteontem, ele foi baleado ele tomou 7 tiros nas costas por um policial lá nos Estados Unidos, e esse caso, unido a todos os protestos antirracistas que já rolaram no ano de 2020, tá movendo muita coisa aconteceu por causa disso, e hoje o Resumo News vai ser focado só nisso. A primeira notícia do UOL: times boicotam jogos e NBA adia a rodada dos playoffs após protestos. Bom, se você, assim como eu, curte um esporte, adora um basquetebol e NBA, que é a maior liga de basquete do mundo, você estava pronto para acompanhar mais uma rodada dos playoffs que ocorreu hoje no dia 26, nessa quarta-feira, né? Porém, hoje não teve jogo. Hoje não teve jogo porque os jogadores de Milwaukee Bucks, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, o meu Los Angeles Lakers e o Portland Trail Blazers decidiram boicotar os jogos dessa quarta-feira pelos playoffs. Esse boicote é um protesto dos atletas contra a violência policial contra negros nos Estados Unidos, após o ataque sofrido pelo Jacob Blake no último domingo lá em Kenosha, no Wisconsin. Com essa iniciativa, né, dos atletas, que nunca tinha acontecido na história da liga, a NBA decidiu adiar as 3 partidas do dia. O primeiro jogo que foi cancelado foi Bucks e Magic, que estava marcado para as 17 horas aqui no horário de Brasília. Os jogadores da equipe de Milwaukee não apareceram na quadra para o aquecimento e a partida foi cancelada depois do prazo dado pela arbitragem. A série está 3-1 para os Bucks, é um dos favoritos, é o time com a melhor campanha da NBA, tem o atual MVP, o Giannis Antetokounmpo. Depois, o jornalista, o Sam Charania, que é um dos maiores insiders da NBA, informou que os jogadores de Thunder e Rockets decidiram não entrar em quadra para os jogos das 7h30. Esse duelo está empatado em 2-2. Lakers e Blazers iam jogar às 10 horas. O Lakers também pode fechar a série porque está vencendo por 3-1, mas também foi um jogo adiado porque os atletas de Lakers e dos Blazers também boicotaram os jogos. O Charania, ele também informou que os jogadores que estão na bolha criada pela NBA em Orlando vão fazer uma reunião ainda nessa quarta para decidir os próximos passos. O LeBron James, que é um astro dos Lakers, uma das vozes mais ativas no protesto contra a violência policial, é o maior jogador de basquete na atualidade, ele demonstrou apoio aos jogadores dos Bucks antes da decisão da NBA. Ele escreveu: "Fuck this man, we demand change, sick of it." Eu não vou arriscar traduzir isso aqui, mas enfim, ele tá apoiando, né? Ele tá falando que precisamos de mudança. O George Hill, que é um dos principais jogadores do Bucks, né? Não é o maior jogador do Bucks, mas é um dos principais jogadores do Bucks. Ele falou sobre o boicote numa entrevista ao Mark Spears, que também é um jornalista da ESPN. Ele disse, abre aspas, "estamos cansados das mortes e injustiças", fecha aspas. E aí um possível boicote aos jogos da quarta em diante também passou a ganhar força na terça. Os atletas de Toronto Raptors e Boston Celtics fizeram reuniões para analisar a possibilidade de não realização do jogo 1 da semifinal da Conferência Leste e a realização da reta final da temporada regular da NBA e das séries dos playoffs lá na bolha já tinha sido bastante criticada pelos jogadores, principalmente o Kyrie Irving, que é jogador do Brooklyn Nets, que foi a principal voz contra o retorno do basquete dos Estados Unidos. Ele falava
lá em junho, quando estava cogitando a bolha de que isso ia tirar o foco dos protestos. O Kyrie Irving, que muita gente já fez muita piada, eu inclusive já fiz piada com o Kyrie Irving, porque ele tem uma pegada tipo, a terra é plana e tal. Infelizmente ele fala essas coisas, mas não dá pra você descartar o que ele fala. E isso que ele falou se concretizou. O olhar das pessoas saiu dos protestos, foi pra NBA. E agora os jogadores atuaram por essa causa. O Hoje, inclusive, que é o maior insider da NBA, um dos jornalistas mais bem informados, disse que, inclusive, um veterano da NBA, um jogador que está lá faz muito tempo, disse que é capaz até da temporada não continuar, da temporada acabar assim. Isso a gente só vai descobrir em breve. Mas o que aconteceu hoje em prol do protesto antirracista é uma coisa que jamais aconteceu na história do mundo, na história do esporte. Então, nós presenciamos uma cena muito histórica. A próxima notícia do G1. Vídeo mostra homem armado atirando em manifestantes durante protesto antirracista nos Estados Unidos. Essa notícia é repercutida pela agência France Press e esse vídeo mostra um momento em que um homem atirou contra manifestantes durante o processo antirracista lá em Kenosha, onde ocorreu os tiros contra o Jacob Blake. Isso aconteceu na terça-feira à noite, ou seja, ontem, e 2 pessoas morreram após serem atingidas por tiros na terceira noite de manifestação em resposta aí à operação do policial branco que baleou o Jacob Blake. Um jovem de 17 anos foi detido nessa quarta, ele é acusado de envolvimento no tiroteio e não divulgaram o nome dele. As autoridades de Wisconsin acusaram ele de homicídio doloso em primeiro grau e ele está sob custódia do sistema judicial do condado de Lake, enquanto ele aguarda uma audiência de extradição para ser transferido de Illinois para Wisconsin. O Departamento de Polícia de Kenosha informou que seus policiais responderam, junto com outras agências, a relatos de um tiroteio com várias vítimas pouco antes da meia-noite. Vou abrir aspas aqui para a polícia no Twitter. O tiroteio resultou em 2 mortes e uma terceira vítima baleada que foi levada ao hospital com ferimentos graves, mas que não representam uma ameaça à sua vida. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque a notícia do G1, ela fala muito sobre a maioria dos protestos ocorreu de maneira pacífica, mas alguns manifestantes incendiaram carros e imóveis, falando tipo de violência e tal. E eu também vi hoje pessoas no Twitter, brancas. Não que eu não seja branco, eu sou branco. Mas é aquele negócio de saber falar quando tem que falar, né? Pessoas falando, olha lá, eles tocando fogo nas coisas, até parece que isso combate o racismo. Cara, não é uma questão de combater o racismo mais, eu acho, né? Eu acho que é uma questão de revolta, uma questão de manifestar a revolta. Quando você xinga o juiz num jogo de futebol, fazendo um paralelo muito idiota, claro. Quando você xinga o juiz num jogo de futebol, você não quer que ele escute. Porque você sabe que ele não vai escutar, você só tá lá manifestando a sua raiva, manifestando o seu ódio. E aqui no caso é a mesma coisa. Não é porque os manifestantes estão queimando o carro que eles acham que queimando o carro vai acabar o racismo. Não, eles estão queimando carros, queimando imóveis, como se importasse queimar um banco. Tanto faz queimou o banco ou não. Mas eles estão queimando imóveis só para demonstrar o grau que chegou. Para demonstrar aonde está o negócio. A próxima notícia é do UOL. Irmã de Jacob Blake diz: não quero pena das pessoas, eu quero mudança. A Letetra Whiteman, irmã do Jacob Blake, pediu para as pessoas refletirem e mudarem a sociedade racista. Abrindo aspas para ela numa entrevista coletiva para a CNN, eu não quero sua pena, eu quero mudança. Ela estava falando das mensagens de apoio que ela recebeu depois do vídeo dessa ação policial com o irmão dela começar a rodar, né? Continuando em aspas para ela. Tantas pessoas entraram em contato comigo dizendo que lamentam que isso esteja acontecendo com minha família. Bem, não se desculpe, porque isso vem acontecendo com a minha família há muito tempo. A Letetra, ela citou o caso do adolescente Emmett Till, que foi morto há mais de 60 anos depois de ser linchado por ter assobiado numa loja no Mississippi. Abrindo aspas novamente, Emmett Till é minha família. O pai do Jacob Blake, o Jacob Blake Sr., também falou na coletiva. Ele disse que o que aconteceu não é compreensível. Abre aspas. Eles atiraram no meu filho 7 vezes. Como se ele não importasse. Mas meu filho é importante. Ele é um ser humano e é importante. Fecha aspas. Já a mãe do Jacob Blake,
pediu orações para o filho e questionou a população para pedir justiça. Abre aspas, cidadãos, policiais, bombeiros, clérigos, políticos, façam justiça a Jacob nesse nível e examinem seus corações. Precisamos de cura. Fecha aspas. E como foi a última notícia de ontem, né? Sobre o estado de saúde do Jacob. Ele não morreu. Acho que é muito comum de a gente... Talvez eu tenha até falado no episódio a morte, mas ele não morreu. Ele não morreu. A gente... É tão comum, uma coisa tão enraizada a gente falar da morte de um homem negro por policiais que a gente esquece. Ele não morreu. Ele está vivo e aparentemente ele vai ter uma parte do corpo dele paralisada por causa dos tiros que ele tomou nas costas. Então, o advogado da família do Jacob, Ben Crump, ele disse que só por um milagre o Jacob Blake vai voltar a andar. Ele foi operado ontem e, segundo o Ben, as balas cortaram a medula espinhal dele e estilhaçaram as vértebras. E também tiveram danos graves em órgãos. Bom, o episódio de hoje tá longo e vai se estender um pouquinho mais porque esse episódio é importante, esse episódio é fundamental. Eu pedi pra minha amiga maravilhosa, Vicky, ela mandar aqui um pouco do que ela pode falar como mulher negra sobre o que está acontecendo hoje e sobre esse caso do Jacob Blake. Então, o episódio de hoje, ele vai acabar com a Vicky falando. Então, eu peço que você continue escutando, que você acompanhe o que ela tem a falar, porque é fundamental. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Vicky, eu sou produtora de conteúdo antirracista no Instagram Wolf_Vicky, e eu tô aqui a convite do Matheus para fazer comentários sobre tudo isso que tá acontecendo. Acho que vocês perceberam algumas semelhanças entre essas notícias. A primeira é a impunidade, que todas as coisas que estão acontecendo, todos os crimes que estão ocorrendo, normalmente o culpado, ele é ou processado de uma forma muito leve ou nem mesmo fica conhecido. Já suas vítimas, elas são expostas ao mundo e normalmente não são ressarcidas, se é que tem como ressarcir uma vida, não é mesmo? Agora, outro ponto principal para a gente tocar é a cor da pele, não é mesmo? Porque apesar de vivermos num mundo onde em novembro, no Dia da Consciência Negra, todo mundo posta aquele vídeo do Morgan Freeman pensando que somos todos iguais, a gente não é tratado assim no resto do ano. É muito difícil nos colocarem em cargos altos, nos enxergarmos ali. Mas é muito mais fácil a gente se enxergar no asfalto, sangrando, porque é assim que nos expõe. E é assim que a gente vive, com medo. Porque sabemos que não tem ninguém nos defendendo ali. E é por isso que atitudes como as dos jogadores de basquete da NBA são extremamente importantes, porque elas mostram que a nossa força. Mostra que quando nos unimos, quando nos pensamos como irmãos, a gente tem muito mais força para mudar. E eles ali estão num patamar que é muito importante, que eles estão ganhando muito dinheiro. Infelizmente, é um capital que é majoritariamente branco, por isso se incomoda com esses protestos. Porém, eles têm uma força ali que eles podem mostrar para o mundo que eles pensam. Que aquele corpo negro que foi alvejado no carro poderia ser o dele, poderia ser do filho dele, poderia ser da mãe dele. E por isso é necessário protestar. Não tem como ficar numa bolha, que seja ela da NBA ou seja ela da sua casa, pensando que isso não acontece contigo, então não preciso me meter. É necessário que a gente tome consciência do que está acontecendo e também tome posição. Porque, como Angela Davis diz, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Tudo isso que está acontecendo, principalmente o jeito que os jogadores da bolha da NBA conseguem olhar para fora, me lembram muito uma música do Djonga, que ele fala: olho corpos negros no chão, me sinto olhando o espelho, que corpos negros nunca mais se manchem de vermelho. E é assim que eu faço um convite para você, ouvinte. Se engaje com essas causas. Não é porque não te atinge, não é porque não é uma bala no seu peito que essas coisas devem ser esquecidas, que você não deve estar ali fazendo diferença, sabe? Procure sobre isso, procure saber mais e procure como ser antirracista e como ajudar nessa causa. E assim, eu agradeço a minha participação aqui e me despeço. Valeu mesmo, galera. Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos. Esse episódio tá um pouco diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos milhares aí de agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed para não perder os próximos episódios. Também não esquece de assinar o outro podcast da família Resumo Tech Podcasts, ou República dos Bananas,
que inclusive tem episódio com a Vicky lá para você acompanhar sobre racismo hoje. Então é legal, é importante você acompanhar, você escutar, para aumentar aí o que você conhece sobre esse assunto, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Beijo para você, até amanhã. Tchau!